Boa tarde, turma. Bom, a gente é do grupo das reformas religiosas, Martinho Lutero, 95 Teses de Lutero e a doutrina de Lutero. O grupo é André, que sou eu, Emily, Samira, Júlia, Stock, Ana Paula, Camille e Adam Cárcio. Eu vou falar sobre as reformas religiosas. A Igreja Católica representou a única forma de poder centralizada em uso dos fragmentos dos poderes locais. Tinha um grande poder na sociedade europeia, enquanto a maior parte da população tinha vida simples. O alto clero medieval vivia na riqueza cercado pelo luxo. Os cargos na igreja eram sempre comprados e representavam poder e renda. Por conta disso, muitos padres, bispos atuavam na esfera religiosa sem nenhuma instrução, sem nenhum estudo. Com o aumento nas acusações, a heresia com a Baixa Idade Média demonstrava a incapacidade da Igreja Católica a atender às necessidades espirituais e materiais da população. Muitos grupos denunciavam a Igreja contra a corrupção do clero e eles propunham uma vida simples e igualitária, semelhante à dos primeiros cristãos. No começo do século XVI, a igreja passava por um período bem delicado, onde ocorria a venda de cargos eclesiásticos e de indulgências. O enfraquecimento das influências papais, pelo grande prestígio do crescimento das influências dos soberanos europeus, que eles influenciavam diretamente nas decisões da igreja, acabaram proporcionando um ambiente oportuno a um movimento reformista. No final da Idade Média surgiu um forte espírito nacionalista que se desenvolveu em vários países onde a figura da igreja, que no caso era o Papa, já não ouvia valor algum. Esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes e monarcas empenhados em aumentar os poderes monárquicos. A igreja em situação de subordinação. Nesse período, os olhos se voltavam para o grande patrimônio da igreja, que despertava a ambição dos monarcas e nobres ávidos em anexar as suas terras às grandes e ricas propriedades da igreja. Eu vou falar sobre os precursores da reforma. Alguns intelectuais do século XIV e XV podem ser considerados precursores dos movimentos reformistas. Entre eles está o teólogo inglês John Wycliffe, que denunciou a corrupção do clero e desafiou a autoridade da igreja ao afirmar que qualquer pessoa poderia conseguir a salvação eterna caso tivesse fé. Outro precursor da reforma foi o padre John Hus, natural da Boêmia, região que hoje integra a República Tcheca. Profundo conhecedor dos textos bíblicos e do pensamento de Wycliffe, Hus pregava a obediência escrita às escrituras e denunciava a corrupção e o luxo do clero. Acusado de heresia, foi julgado e condenado à morte na fogueira. Um século depois, Lutero apontaria Hus como precursor da reforma. Martinho Lutero era um monge agostiniano e doutor em teologia. Teologia é o estudo crítico da natureza, da natureza do divino. Ele também acreditava que a salvação da alma vinha totalmente pela fé e que se você fizesse venda de indulgências, você teria um passo adiante para o inferno. O império era formado totalmente, basicamente 99,8% por nobres e, além disso, a grande parte pertencia ao clero, que frequentava as arrendezas para os nobres. E também os nobres, eles meio que ajudavam na renda da igreja, no caso, o dízimo. Eles davam parte do seu dinheiro para o dízimo. Em 1517, uma bula do Papa Leão V estabeleceu a venda de indulgências para a construção da Catedral de São Pedro, em Roma. Para
efetivar o projeto, Leão V propôs acordos com a França e Inglaterra, e também com os banqueiros alemães. No mesmo ano, Martinho Lutero ganhou notoriedade ao criticar duramente a venda de indulgências. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, onde era sacerdote, um documento que continha 95 críticas ao papado, conhecido como as 95 teses de Lutero. Vou listar as principais teses de Lutero. 1. Ao dizer, fazer penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Segundo, essa expressão não pode ser entendida no sentido penitência sacramental, isto é, confissão, satisfação celebrada pelo ministro dos sacerdotes. 20. Portanto, sob missão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. 21. Erram. Portanto, os pregadores afirmam que as pessoas é absorvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. 22. Com efeito, ele não dispensa as almas do purgatório. É a única pena que, segundo os cânones, eles deveriam ter pago nessa vida. 24. Por isso, a maior parte do povo está sempre necessariamente ludibriado por essa magnífica industriana promessa de absolvição da pena. 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena e pela pena e culpa, mesmo sem carta e indulgência. Eu vou falar sobre a doutrina luterana. Em 1530, Lutero redigiu um documento que fundamentava sua doutrina. Nele ele falava que as doutrinas luteranas eram humanistas, pois colocavam o homem como responsável pelo seu próprio salvamento, ou seja, não tinha ninguém para salvar ele, era ele por ele mesmo. Para Lutero, não havia mais intermediários entre o homem e o Deus, e isso é o que era preciso para garantir a vida eterna aos seres humanos. Lutero também aboliu a hierarquia eclesiástica, ou seja, também não podia ter uma autoridade superior, como o Papa, para a Igreja Católica. Não haveriam, em vez de uma igreja universal, haveriam igrejas nacionais, ou seja, haveriam várias igrejas ao invés de uma no mundo todo. Dos 7 sagramentos da igreja, ele pegou apenas 2, o batismo e a Eucaristia. Em 1555, na tentativa de promover a conciliação com o poder imperial, a nobreza luterana firmou um acordo conhecido como Paz de Augsburgo. O acordo determinou que cada príncipe alemão tinha o direito de escolher a sua igreja, assim como a de seus súditos. Com a Paz de Augsburgo, consagrou-se o princípio de quem é a religião, dele é a religião, segundo o qual a população deveria seguir a religião adotada por seu soberano. Como resultado, o luteranismo predominou nos estados alemães, no norte, enquanto o sul permaneceu católico. A reforma luterana influenciou outros movimentos reformistas na Europa. Na Suíça e na Inglaterra, por exemplo, surgiram 2 doutrinas protestantes que hoje possuem muitos adeptos, o calvinismo e o anglicanismo.